Meus queridos, Pai do Senhor, nessa manhã estou aqui para mais uma vez trazer-lhes uma palavra e eu quero falar hoje sobre o que quer que te faça. Essa é uma palavra de Jesus para alguém quando clama. E a pessoa que nos traz essa razão se chama Bartimeu. Então quero ler um versículo aqui em Marcos, para nós tomar por base, que é o versículo de número 51 de Marcos 10. E Jesus falando disse-lhe: que quer que te faça? E o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista. Ok? Então é isso aqui que nós queremos falar nessa manhã. O nosso tema é esse: o que queres que te faça? A nossa tradução começa dizendo assim: nessa passagem bíblica revela a grande disposição do mestre em atender ao pobre e desesperado homem nesse encontro do cego Bartimeu com Cristo. Aprendemos sobre a disposição do Senhor para atender o chamado de um homem desesperado e ainda oferece-lhe a opção de pedir o que deseja. Esse é o nosso tema da nossa meditação nessa manhã. A importância de um clamor. Vejamos, uma das coisas que percebemos nas Escrituras é a importância que Deus dá ao clamor do aflito. Jesus parou toda a multidão para atender o clamor de compaixão do aflito Bartimeu. Então veja bem, a Bíblia está dizendo para nós a importância de um clamor. Agora todos sabem que Bartimeu, ele era aquele cego que estava à beira do caminho e ele precisava que alguém fizesse algo para ele, e essa pessoa, ele se chama Jesus. E a Bíblia, ela nos ensina que agora Jesus vem com a multidão e Bartimeu, ele clama e Jesus para atender. Então, o clamor de um homem desesperado. Quando o homem ele está aflito, o único que pode nos socorrer é só Jesus. Jesus é o único que pode nos socorrer, entende? Então, Bartimeu, por sua vez, ele estava à beira do caminho e ele clamou por Jesus. E então, a Bíblia diz que Jesus, por sua vez, para a multidão e ele chamou a Bartimeu. O versículo que aqui então vamos ler é Marcos 10, 48 e 49. Vejamos. E muitos repreendiam para que o calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, diz que chamasse, e chamando o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Muito bem, agora a Bíblia diz que Jesus ia passando com a multidão, Bartimeu clama por Jesus, e a Bíblia diz que Jesus parou a multidão e mandou chamar a ele. Mas a Bíblia está dizendo aqui também que muitas pessoas, no meio daqueles da multidão, mandavam que ele o calasse. E quando pediram para que ele o calasse, a Bíblia disse aqui que ele clamava mais alto. Quando ele clamava mais alto, pedindo socorro, a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar. Certo? Então, ele perguntou para Bartimeu, Jesus, o que ele queria que Jesus o fizesse. Como nós lemos aqui na introdução, que Jesus dá a opção de escolha. Ou que você está necessitado, você quer o que você quer escolher? O que você quer que eu te faça?
E ele disse para o mestre: mestre, que eu tenha vista, ou seja, que eu veja. Muito bem, foi aqui o que aconteceu com Bartimeu. Em Gênesis capítulo 21 e o versículo 17 a 20, Deus parou para atender o clamor de um menino e de uma mãe aflita no deserto. Veja bem, Jesus parou para atender Bartimeu. Entende? E agora nós vamos ver, aqui a Bíblia continua dizendo que Deus parou para atender o menino e uma mãe aflita no deserto. Gênesis capítulo 21 e o versículo 17 a 20 diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temais, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-lhe e encheu o cântaro de água, e deu-lhe beber o moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. Meu Deus! Ah, Jesus! Glória a Jesus! Então, o nosso tema é: o que quer que te faça? Jesus falou para atender o clamor de um cego que clamava, e Jesus o atendeu e o socorreu e deu a vista para ele. E a Bíblia está dizendo aqui que Agar, por sua vez, agora ela se encontra no deserto com o seu filho. E a Bíblia diz que o moço estava desfalecendo de sede. Mas a Bíblia está dizendo que Deus então parou para atender a voz do menino e da sua mãe no deserto. Esse é o Deus de socorro. É o Deus que socorre os aflitos. No Salmo 50, o versículo 15, o próprio Senhor diz: clama à disposição para nos atender, dizendo: invoca-me no dia da angústia, e te livrarei, e tu me glorificarás. Veja bem, agora a Bíblia está dizendo aqui sobre que o Senhor, Ele coloca à disposição para atender o homem no dia da angústia. Vamos ver esse versículo aqui, no Salmo 50, e o versículo de número 15, está dizendo assim a palavra de Deus: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Entende o que houve? Isso aqui é quando o homem clama na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da dor, na hora da dificuldade, em que o homem entende que ele não é nada e que somente o Senhor pode o socorrer. Clama-me no dia da angústia, eu te o livrarei, e você me glorificarás. Muito bem. No Salmo de número 34, o versículo 6, o salmista celebra a resposta do clamor do homem aflito, dizendo: clama este pobre, e o Senhor ouvirá, e o salvou de toda a sua angústia. Vamos aqui para o Salmo de número
34 e o versículo 6. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. 34, o versículo 6 da palavra de Deus, está escrito assim: clama este pobre, e o Senhor ouve, e o salvou de toda a sua angústia. Entendeu o que você está ouvindo? Então, o Senhor é aquele que pode parar para nos socorrer quando nós clamamos na hora da angústia, na hora que nós precisamos e que não temos saída. Então, a Bíblia dizendo que o Senhor, Ele para nos atender, porque Deus, Ele é glorioso, Ele é lindo, maravilhoso e socorre o necessitado. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? É isso que a Bíblia está dizendo. Glória a Deus. Continuando aqui, agora nós vamos continuar, que o assunto é o mesmo. A importância de saber pedir. Veja bem, o Senhor ofereceu a Bartimeu o direito e a opção de pedir. Que quer que te faça? Apesar de saber da nossa real necessidade, o Senhor nos oferece a opção de pedir o que desejamos. Entende o que você está ouvindo? A Bíblia está dizendo para nós aqui que Deus, Ele sabe o que nós precisamos, mas a Bíblia diz que Deus, Ele dá para nós a oportunidade de clamar e pedir aquilo que nós desejamos, desde que nós estejamos dentro da vontade de Deus, para que na hora da angústia, na hora da dificuldade, Deus possa nos atender. Marcos 10, o 51, está dizendo, e Jesus falando disso, que quer que te faça? E o cego lhe diz, mestre, que eu tenha vista. Então, a Bíblia diz que Jesus, Ele parou para atender o clamor do homem necessitado. Em 2 de Crônica, capítulo 1, versículo de número 7, o Senhor já havia mostrado a disposição para atender o desejo de Salomão, quando lhe disse, pede o que quiser que eu te dei. Entendeu o que a Bíblia está dizendo? Agora, a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor, Ele estava à disposição para atender Bartimeu. E agora a Bíblia está voltando aqui dizendo que o Senhor estava à disposição para atender o pedido de Salomão. Porque Salomão, ele assumiu o reino. E ele era jovem ainda e ele tinha uma responsabilidade como rei. E Deus aparece a Salomão e disse, pede o que você quiser. Então a Bíblia diz que Salomão, por sua vez, ele usou a inteligência e ele pediu para Deus sabedoria, para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse sair no meio de um grande povo, a qual ele estava assumindo uma grande responsabilidade. Então Salomão foi um homem que pediu para Deus sabedoria, porque Deus estava à sua disposição, porque sabendo Deus disso que ele precisava, então Deus deu para Salomão sabedoria para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse sair no meio de um povo. 2 de Crônicas, capítulo 1, o versículo 7. Vamos. 2 de Crônicas. Continuando aqui.
Ó, Bartimeu resolveu a sua real necessidade: mestre, que eu tenha vista. E Salomão também resolveu as suas real necessidade: dá-me, pois agora sabedoria e conhecimento, para que possa entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? Veja bem, 2 de Crônicas, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Vejamos que agora Salomão, ele está pedindo para Deus sabedoria para que ele pudesse governar o povo. Porque nós vivemos em tempos em que muitas pessoas que assumem um povo, mas lhe falta sabedoria, lhe falta inteligência, lhe falta conhecimento, porque não busca a real sabedoria. E Deus está pronto para atender o clamor de quem clama, seja ela qual for. Mas a Bíblia está falando aqui sobre Bartimeu e sobre Salomão. Bartimeu queria ver, e Salomão queria sabedoria para que ele pudesse então ministrar um povo, guiar um povo, dirigir um povo. Então, para que alguém, para um líder, ele ir bem, para que o líder vá bem, ele precisa ter sabedoria para que ele possa saber entrar e saber sair, saber falar, saber ouvir, porque nós olhamos para a Bíblia, quando Salomão ele assumiu o reino, disse que a Bíblia que tinha 2 mães solteiras e cada uma nasceu-lhe um filho. E a Bíblia diz que, por sua vez, como Salomão já havia assumido o reino, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então o que acontece? Salomão, por sua vez, ele precisou estar diante de 2 mães que houve um problema. Quando a mãe dormia, as 2 mães dormiam numa mesma cama, a Bíblia diz que uma deitou sobre o filho e o filho morreu. E ela pegou o filho dela que estava morto e colocou do lado da outra mãe, pegou o filho da outra e pôs do lado dela. E por isso houve uma contenda entre as duas. Mas a Bíblia diz que levara para Salomão, porque ele já havia pedido para Deus sabedoria. Salomão era o rei. Salomão poderia ter mandado matar tanto a mãe quanto o outro filho vivo. Mas Salomão não fez isso. Porque no tempo do rei era assim: se o rei mandasse matar, ou matava. Se o rei mandasse deixar com vida, deixava. Mas a Bíblia diz que Salomão, como rei, ele simplesmente parou diante de 2 mulheres para ouvir a questão. E quando ele ouviu a questão das 2 mulheres, Salomão, ele não disse nada até então. Ele ficou simplesmente observando o que elas falavam. Uma dizia que o filho era dela e a outra também dizia, porque uma tinha tirado o filho vivo da outra, que o filho dela havia morrido porque ela havia deitado sobre o filho. Então, a mãe verdadeira, ela deu realmente a certeza, porque ela era mãe. E quando elas conversavam uma com a outra, dizendo que o filho era dela, o rei não fez nada. O rei parou diante da causa e ficou observando. E quando o rei ouviu a causa, sabe o que o rei disse? Mandou que o soldado pegasse uma espada e partisse o menino de alto a baixo e desse a banda para uma e a banda para a outra. E quando ele disse isso, a mãe verdadeira manifestou e ele disse: dá o menino para essa, que essa é a mãe verdadeira. Entende o que houve? Então Salomão, como rei, ele poderia ter mandado matar a mãe como outro filho. Mas a Bíblia diz que Salomão, ele parou diante da causa, analisou a causa, visualizou a causa, e depois que tudo foi ouvido, aí ele entendeu quem era a mãe verdadeira quando ele mandou cortar o menino pelo meio. A mãe verdadeira manifestou, e a mãe que não era verdadeira disse: é isso mesmo, corta no meio. Então ele disse para a mulher, ele disse para o soldado: dá esta criança para essa mãe, ela é a verdadeira. Porque ele pediu para Deus o quê? Sabedoria. Então no nosso dia nós vemos muitas pessoas que assumem um povo, mas não tem sabedoria. Não tem sabedoria para falar, não tem sabedoria para ministrar aquilo que o povo precisa. Então Salomão, ele por sua vez, ele usou
a inteligência e a sabedoria para pedir para Deus, para que ele pudesse então, assim, ministrar o povo, certo? Está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Jesus atendeu a solicitação de Bartimeu e disse: a tua fé te salvou. Marcos, capítulo de número 10, versículo 52. O Senhor também atendeu a solicitação de Salomão, dizendo: sabedoria e conhecimento te darei, o que te seja dado, e te darei riqueza, fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Entende o que você está ouvindo? A Bíblia disse aqui agora que Jesus atendeu tanto Salomão, tanto Bartimeu, como o nosso Deus havia atendido Salomão. E Deus disse para Salomão: o negócio é esse. Como você não pediu riqueza, porque Salomão não pediu riqueza para Deus. A Bíblia diz que Deus deu para Salomão o que eu acabei de ler. Como Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, e como Salomão não pediu para Deus riqueza, porque Deus chegou e disse para ele: pede o que você quiser que eu te dei. Eu vou dar para você o que você pedir. É como Jesus disse para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? E Bartimeu disse: mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus disse assim: a tua fé te salvou, então veja. Isso aconteceu com Bartimeu. Entende? Então Salomão, quando ele pediu para Deus sabedoria para governar o grande povo, a qual ele havia assumido como rei, como eu acabei de falar, a primeira razão aqui concernente à sabedoria que Salomão havia adquirido, que Deus havia dado. E Deus disse para Salomão: pede o que você quiser que eu te dou. Então, disse a Bíblia que ele pediu sabedoria para entrar e para sair, para aquilo que era necessário. Por isso a Bíblia diz que Deus disse para Salomão que nem antes de Salomão e nem depois de Salomão não haveria nenhum rei, nenhum homem que tivesse a sabedoria e a riqueza que Salomão recebeu de Deus, porque ele foi inteligente quando ele pediu para Deus a sabedoria. Então, ele pediu para Deus sabedoria e Deus disse: já que você me pediu sabedoria, então eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fazenda, eu vou te dar honra. E antes de você não teve nenhum homem como você, e depois de você não haverá mais nenhum homem. Nós vemos que a Bíblia mostra isso, que todos que veio primeiro de Salomão não teve o que Salomão teve. E depois de Salomão também nenhum homem se levantou como Salomão, certo? Enquanto ele estava na vontade de Deus, que é isso que é o segredo. Deus faz isso pelo homem, mas se o homem continuar na vontade de Deus, entende o que houve? Então a Bíblia está dizendo assim que Deus atendeu o pedido de Salomão e Jesus atendeu o pedido de Bartimeu, certo? Então o nosso tema é esse que eu comecei dizendo, que Jesus disse para o Bartimeu: o que queres que te faça? Foi a mesma coisa que Deus disse para Salomão: pede o que quiser que eu te dou. Então Deus ainda deu a opção para Salomão pedir, e Jesus deu a opção para Bartimeu pedir, e Jesus dá para quem vive no nosso dia, se é que nós estamos diante de Deus com sinceridade, com fidelidade, buscando. Nós podemos pedir algo, se Deus agradar de nós, como ele agradou de Salomão no tempo de Salomão, ele agradou de Salomão naquele tempo lá, então ele vai dar. Bartimeu era um pobre que estava na beira do caminho, e a Bíblia diz que Jesus atendeu o clamor de um aflito desesperado. Entende que você está ouvindo? Então, para tudo tem limite, para tudo existe a condicional. A condicional de Salomão é porque ele assumiu um trono, um reino, e ele precisava de sabedoria para administrar. Então ele pediu para Deus sabedoria, porque Deus havia dito para ele: pede que eu te dei. Ele pediu sabedoria. E Deus disse: já que você não pediu riqueza,
E você pediu só sabedoria para administrar o povo, então eu vou te dar riqueza, vou te dar fazenda, e eu vou te dar honra, e além de, nem antes e nem depois de você haverá o outro rei. Veja como Deus é maravilhoso. E Jesus usou de compaixão para com Bartimeu, o cego. Entendeu? Então, que é isso a palavra dessa manhã, desse dia, né, que já é mais de meio-dia, que você possa entender, possa refletir, e se você estiver dentro da vontade de Deus, se nós estiver dentro da vontade de Deus, então nós podemos pedir. É lógico que Deus vai fazer não segundo a nossa vontade, certo? Entende isso? Mas vai fazer segundo a vontade de Deus, se a nossa oração tiver baseado naquilo que Deus tem para nós. Como Bartimeu, ele precisava de um socorro. E Salomão precisava de sabedoria, porque Deus havia colocado ele no trono. Então ele precisava de sabedoria, então ele pediu e Deus deu. Estava dentro da razão. Bartimeu, ele estava clamando por socorro e Jesus atendeu. Agora nós também temos as nossas necessidades, claro que temos. Porém, temos que nós avaliar a nós mesmos, como a Bíblia diz. Quando lemos na leitura da Santa Ceia, a Bíblia está dizendo, para que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, certo? E quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, se nós estiver na vontade de Deus, nós estamos dentro do padrão que podemos orar e clamar, e Deus pode nos atender. Agora, se nós não tiver Deus, então não vai atender. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus é um Deus misericordioso, compassível, porém Deus é justo. E por isso nós temos que entrar pela sua justiça, pelo seu caminho, ok? Fica aí essa palavra para você meditar, entende? E agora eu quero pedir para você, inscreve nesse canal, para que ele possa continuar levando a palavra de Deus. Que todos já sabem, que eu já disse, que o propósito que é apresentar a palavra de Deus para as pessoas. Veja que palavra que você ouviu nessa manhã. E eu gostaria que você ajudasse o canal, inscrevendo no canal, dando like no canal, aí para que essa palavra ela chega, alcança muitas pessoas que precisam de ouvir uma palavra para que medita na palavra de Deus, ok? Um abraço, que tenha uma boa tarde, que Deus o abençoe. E até o próximo vídeo.